tudo. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci, te consagrei, as nações te dei por profeta. Porque Deus sempre chega. Por que Deus sempre chega antes? Isaías 46, 10. Deus anuncia as coisas do fim ao começo. O normal é sair do começo para o fim. Só que Deus já sabe o fim antes do começo, porque Deus sempre chega antes. É por isso que o diabo sempre está atrasado, porque ele sempre chega depois, e Deus sempre chega. Agora, por que você está dizendo, pregador, que o diabo está atrasado? Porque o diabo, para tentar nos amedrontar, ele veio com a sombra da morte. Mas não sabia o diabo que antes da sombra da morte, a igreja já estava debaixo de outra sombra. Pregador, e que sombra é essa? Se tu não dá glória, tá ruim demais. Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra. Não, eu vou mais, porque é muita revelação para pouco glória. O diabo chegou atrasado porque ele chega com a sombra da morte para tentar colocar medo, mas chegou atrasado porque antes da sombra da morte, a igreja já estava debaixo da sombra do onipotente. Pega isso aqui: aquilo que o homem esconde, Deus revela, mas o que Deus esconde, nem o diabo acha. Você está debaixo da sombra. Glória, arrepiei aqui, porque Deus está dizendo ao meu coração: é noite de livramento. O diabo, quando sair desse culto, vai fazer de tudo para te achar, para te derrubar, para te arrebentar, mas vai ficar procurando, porque você está na sombra do... alguém acredita, entende? Levanta a mão. Minha saia. Teproma na coma nasce. Tereba. Terremara coma nantria. Terramara suribia raia. Eu quero continuar pregando, mas eu estou sentindo que Deus quer tomar profeta aqui. Uribia calamarraia chobedefa. E eu ainda sou do tempo que acredito nos mistérios de Deus. Eu ainda sou do tempo que acredito que quando Deus toma crente para marchar, é laço sendo cortado. Eu ainda sou do tempo que Deus, quando toma crente para dar lugar, é porque Ele está desfazendo obra do... Deixa Deus te tomar agora. Levanta a terra, Joma na raia. Levanta a mão agora. Abre a boca e guerreia. Peremácia. Comanacando, ré. Até que munasce a terra de Omana, como narra, até que pefacomana, quando de que batocou, Uribira comana, raia da comana, tu vai ficar esperando, aleluia, ou vai abrir a boca, Deus vai cortar laço, abre a boca pra adorar. Eu vou finalizar porque é da hora. Olha pra cá. Sabe por quê? A morte chega perto e faz sombra, mas não te toca. Porque Deus é o nosso refúgio. E se você está guardado em Deus, o diabo não te encontra. Se você está guardado em Deus, o diabo não te toca. Se você está guardado em Deus, o diabo não te acha. Oh. A glória. Arrepiado.
Eu estou querendo pregar, mas está entrando uma nuvem aqui. Tá. Tocoma, Hauetsa. Ube a terra de Oma. Deus vai começar a renovar a crente aqui agora. Porque eu estou vendo em cima dessa igreja um manto escrito renovo. E Deus vai começar a renovar a gente aqui agora no Espírito. Oribitahaya. Ouça mais um pouquinho e eu vou terminar a mensagem. A primeira verdade do Salmo 46 é que Deus é o nosso refúgio. A segunda eu vou pular, porque eu quero falar um pouco da terceira. A segunda seria que Deus é o Senhor dos exércitos. Salmo 46 revela isso 2 vezes. Mas eu vou pular. Eu vou falar a terceira verdade. Esse salmo tem 3 estrofes. Quantas estrofes tem? 3. Primeira estrofe do Salmo 46 está no versículo 1. Deus é. Segunda estrofe do Salmo 46 está no versículo 5. Deus está. Terceira estrofe do Salmo 46 está no versículo 9. Ele faz. Olha as 3 estrofes do Salmo 46. Deus é. Deus está. Ele faz. Vamos lá. Deus é. Deus está. Ele faz. Que a verdade é essa. Se Deus é, Deus está. E se Deus está, Ele faz. Agora, rapidinho, eu só gostaria de falar sobre a segunda estrofe do Salmo 46. E a segunda estrofe do Salmo 46 é Deus está. Agora a pergunta que paira é: Deus está em qualquer lugar? Não. A Bíblia diz que Deus está no meio. Deus está onde? Meio. Meio na Bíblia fala de centro. E se tem um lugar que Deus gosta de estar, esse lugar é o meio. Se tem um lugar que Deus gosta de falar, esse lugar é o meio. Se tem um lugar que Deus gosta de se revelar, esse lugar é no meio. Se tem um lugar que Deus gosta de habitar, esse lugar é no meio. De forma rápida, eu gostaria de convidar-lhes para uma pequena incursão dentro das páginas seletivas da Bíblia Sagrada. E devo lhes citar algumas passagens progressivas para que a gente perceba que Deus está no meio. Gênesis capítulo 15, a Bíblia diz que quando Deus fez uma aliança com Abraão, a aliança do sangue, Deus disse para Abraão: eu quero que você pegue 3 animais, uma cabra, um bezerro e um cordeiro, e parte no meio. Coloca uma banda de um lado, outra banda de outro lado. E a Bíblia diz, em Gênesis 15, 17, que Deus, na forma de coluna e fumaça, passou no meio dos animais partidos, assumindo para si as prerrogativas de responsabilidades da aliança. Então Deus, para fazer a aliança, passou no meio. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, que Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro, que era sacerdote midiano. Moisés pegou o rebanho e levou para a parte de trás do deserto. A Bíblia diz que Moisés se deparou com uma visão, uma sarça que ardia em fogo. Isso ali não chama a atenção de Moisés à primeira vista, porque era comum acontecer. Mas, quando Moisés volta a olhar para a sarça, ele fica vislumbrado porque percebe que a sarça pega fogo, mas o fogo não consome a sarça. Ele nunca tinha visto isso antes. Ele já viu a sarça pegar fogo, mas o fogo pegar na sarça e a sarça não ser consumido, ele nunca tinha visto. Isso atraiu Moisés. E quando ele quer se aproximar, para chegar mais perto, para ver melhor, a Bíblia diz que Deus bradou. A palavra bradar quer dizer gritar. A palavra bradar quer dizer falar em voz alta. Deus gritou do meio da sarça, do mato pegando fogo, e disse: Moisés, Moisés, não te achegues para cá, porque a terra que tu estás pisando é uma terra santa. Tira a sandália dos teus pés. Moisés provavelmente estava usando um vestidão e a sandália estava escondida. Mas por mais que a gente tente esconder, deixa para lá.
Então Deus, para chamar Moisés, falou do meio da sarça. A Bíblia diz em Êxodo capítulo de número 25, que Deus vai dizer a Moisés, para Moisés dizer aos filhos de Israel: traga ouro, prata, traga cobre, traga pedras preciosas, cortinas, traga tudo para que seja levantado um santuário. Deus vai expressar o seu desejo. Qual é o desejo de Deus? Êxodo 25, versículo 8: me farás um santuário, ou um tabernáculo, para que eu habite no meio do meu povo. O desejo de Deus é habitar no meio do seu povo. A Bíblia diz que uma vez ao ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que entrar no santo dos santos, levando o sangue do animal inocente para ser derramado no propiciatório. O propiciatório é a tampa da arca, que a arca da aliança era um caixote de madeira de acácia, revestido por ouro por dentro e por fora, e a tampa era de ouro puro batido, que tinha 2 serafins com as asas aladas uma na outra, e o sumo sacerdote tinha que derramar o sangue no meio dos 2 serafins, e Deus, para aprovar a expiação, derramava ali a sua Shekinah. Shekinah é a presença da glória de Deus. A presença da glória de Deus estava no meio dos 2 serafins, em cima da tampa da arca. A Bíblia diz em Jó capítulo 38, versículo 1, na versão King James: e respondeu Deus a Jó do meio de um redemoinho. Preste atenção, porque o redemoinho é uma circunferência de vento, é um cataclisma natural. Por incrível que pareça, o único lugar no redemoinho que o vento não sopra é no meio, e é do meio do redemoinho que Deus está respondendo a Jó, porque Deus está no meio. A Bíblia diz no Salmo de número 22, versículo 3: Deus está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Quando a igreja canta, o trono de Deus está. A Bíblia diz no Salmo 91, versículo 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será. A pergunta de alguém é: como não vai ser atingido no meio de uma guerra dessa? É porque Deus está no meio, te dando livramento. Cai do teu lado, mas você permanece. A Bíblia diz em Ezequiel 37: a mão do Senhor veio sobre mim, aleluia, e Ele me levou e me colocou no meio de um vale de ossos. Até no vale, Deus está contigo. A Bíblia diz em Daniel capítulo 4, ou melhor 3, capítulo 3, a Bíblia diz que Nabucodonosor mudou o seu rosto e mandou a fornalha aquecer 7 vezes mais, mandou homens fortes lançar Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor foi olhar na porta da fornalha, ele tomou um susto, porque ele mandou lançar quanto? 3, e a Bíblia diz que ele viu 4. 4 é na conta dele. Por que 4 é na conta dele? Porque ele mandou lançar 3. Então se ele viu mais 1, na conta dele é 4. Então na verdade esse homem não é o quarto, é o primeiro. Me prova que ele é o primeiro. Vou lhe provar. Porque quando foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego, os homens fortes, antes de chegar na porta da fornalha, já tinha morrido todos queimados. E Sadraque, Mesaque e Abednego caiu no fogo e não morreram queimados, porque quando eles caíram lá, ele já estava lá preparando o ambiente. Só que na conta de Nabucodonosor é o quarto, porque ele mandou lançar 3. E Nabucodonosor, quando olhou, ele começou a dizer: eu estou vendo um quarto homem semelhante ao filho dos deuses, e ele anda no meio do fogo e não se queima. A Bíblia diz em Abacuque 3:2: aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos, a fase conhecida. Na ira lembra da misericórdia. Avivamento é no meio, porque Deus está.
A Bíblia diz em Sofonias 1,17: assim diz o Deus Todo-Poderoso, eu estou no meio do meu povo para salvar. A Bíblia diz em Mateus 18:20, Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente no meio deles. A Bíblia diz em Marcos capítulo 3, que Jesus estava na sinagoga em dia de sábado e tinha um homem com a mão mirrada. Jesus disse assim: levanta e vem para o meio. Jesus disse: estenda a mão. O homem estendeu a mão e a mão dele foi restituída, porque a casa que Jesus está no meio tem cura. A Bíblia diz em Mateus, eu estou pregando que Deus está onde? No meio. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, Jesus disse para os discípulos: vão para o outro lado do lago, eu vou para o monte orar. E quando os discípulos estão atravessando, a Bíblia diz que quando chegou no meio, o vento lhe era contrário. Ele rema, não sai do lugar. Empreende força, gasta energia, mas só se cansa. E Jesus está no monte orando. Preste atenção, esse lago de um lado para o outro tinha 12 quilômetros. Então se eles estão no meio, estão no quilômetro de número 6. Jesus está a 6 quilômetros de distância deles, e para completar, na altura de um monte. E eu gosto do golpe de visão de Jesus. A Bíblia diz que Jesus viu eles dentro do barco. Não, Jesus não viu o barco que eles estavam. Jesus viu eles dentro do barco. E qual a diferença de Jesus ver eles dentro do barco para ver o barco que ele estava? Porque se Jesus visse o barco que ele estava, Jesus poderia estar vendo o barco, mas não estava vendo eles. Jesus não viu o barco que ele estava. Jesus viu eles dentro do barco e percebeu que estavam cansados. Que visão é essa? E quando Jesus nota que eles estão... E detalhe, estava neblina. Aleluia. Porque estava de madrugada. Mas Jesus viu, e quando percebeu que eles estavam cansados, porque Jesus conhece os nossos limites, sabe até onde vai as nossas forças. Quando Jesus percebe que eles não estão aguentando mais, por volta da 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da madrugada, por isso que é bom buscar de madrugada. Oh, glória a Deus. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada me acha. Ele vai de madrugada, andando sobre as águas, contrariando a lei da gravidade. E quando está a uma certa distância, os discípulos acharam que era um fantasma, porque não dava para ver o rosto, e disseram: agora que deu ruim, é um fantasma. Jesus disse: que fantasma que nada, não tema que sou eu. Jesus não pode ser fantasma, porque segundo a lenda, fantasma mora em casa abandonada. Jesus mora dentro do crente. Jesus não pode ser fantasma, porque fantasma é aquele que morreu, e Jesus morreu, mas ressuscitou. Fantasma nada, só eu. Aí Pedro disse: é o Senhor, deixe ter contigo sobre as águas. Aí Jesus disse: tu quer vir? Então venha. A gente bate em Pedro, que Pedro afundou, mas depois de Jesus o único a andar sobre as águas foi... Porque a experiência é para quem quer. Jesus disse: você quer? Então vem. Os outros não tiveram a experiência que Pedro tem. Caiu, mas teve a experiência. Oh. E detalhe, tá? Ele aprendeu com a experiência. Porque quando ele cai, o que Jesus faz para ele? Ó. Estende a... Você sabe qual foi o primeiro milagre da era apostólica? Atos capítulo 3. E na Porta Formosa, a Bíblia diz que depois que Pedro diz assim para o homem, para o paralítico: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho em nome de Jesus te dou, levanta e anda. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele estendeu a... Jesus estendeu a... Pedro estendeu a... Jesus estendeu a...
Você não pega, tá pegando? Porque ele aprendeu com a experiência. Oh, aleluia, aleluia. Estou sentindo Deus nessa palavra, eu estou terminando já. Aí a Bíblia diz que Jesus entrou no barco, a tempestade se acalmou, eles chegaram do outro lado. Porque quando Jesus chega no meio tem livramento e tem escape, e você chega do outro lado para cantar o hino da vitória. Agora essa aqui, irmão. Se tu não dá glória nessa, eu paro de pregar, eu já estou terminando. Mas se tu não dá glória nessa, como diz o ditado, você está ruim demais. Você está comigo aqui, diga glória a Deus. Ó, João 19, versículo 18. A Bíblia diz: e colocaram um ladrão à sua direita, outro ladrão à sua esquerda, e Jesus na cruz. Tu vai pegar agora. Paulo chama Jesus de último Adão. Você está lembrado disso? Diga amém. 1 Coríntios capítulo 15, Romanos capítulo 5, Paulo diz que Jesus é o último Adão. Não é segundo Adão, não é terceiro Adão, é último Adão. Primeiro Adão foi o cabeça federal da humanidade. E o que Deus disse para o primeiro Adão? De toda a árvore que está nesse jardim, você pode comer. Mas tem uma árvore que está no... Dessa árvore que está no meio, você não come. Porque é a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Quando tu comer, certamente tu morrerá. Alguém diz, Adão comeu e não morreu no mesmo dia. Conversa, irmão. A Bíblia diz, vamos de Bíblia. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, considerai uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia aqui? A pergunta é, Adão chegou a 1000 anos? Adão chegou a 1000 anos? Não, chegou a 900 e pouco. Então para Deus ele não passou? Então deixa para lá. No dia que tu comer, tu morrerá. Adão comeu e foi expulso da comunhão, do jardim, do deleite, porque o primeiro Adão perdeu a comunhão na árvore do meio, mas o último Adão restaurou a comunhão, oh glória, na cruz do... Então a gente tem que dar glória a Deus. Porque quando Jesus ressuscita, o primeiro lugar que ele vai aparecer ressuscitado é onde? No jardim, para Maria. O primeiro Adão pecou, foi expulso do jardim. O segundo Adão ressuscitou e apareceu no jardim. Agora, ele aparece para Maria e disse assim, diz para os discípulos que eu vou aparecer também. João capítulo 20, a Bíblia diz assim, os discípulos estavam trancados em casa e a porta estava fechada, porque ele estava com medo do que estava acontecendo lá de fora, e está escrito assim, e Jesus apareceu, detalhe, não bateu na porta, não tocou campainha, atravessou a parede, ressuscitado, e está escrito, apareceu Jesus no meio deles, e disse, paz seja convosco. Você não entendeu isso aqui, mas eu vou liberar uma palavra. Do lado de fora a bagunça, do lado de fora o pau quebrando, mas a casa que tem Jesus no meio tem paz. O casamento que tem Jesus no meio tem paz. O ministério que tem Jesus no meio tem paz. A igreja que tem Jesus no meio, do lado de fora tem desemprego, do lado de fora tem divórcio, do lado de fora tem traição, mas a casa que tem Jesus no meio tem paz no meio dela, porque ele está no meio. Termino agora. Você sabe qual foi o único discípulo que viu Jesus pendurado na cruz? João. João foi o único discípulo que viu Jesus pendurado na cruz. Tanto que ele estava aos pés da cruz. Os outros discípulos foram dispersos. Então João viu Jesus crucificado.
João viu Jesus ressuscitado, mas João ainda não tinha visto Jesus glorificado. Vou terminar agora. Porque Jesus só vai ser glorificado quando ele assunta aos céus, Atos capítulo 1. Entende isso? Porque depois que Jesus ressuscita, ele fica 40 dias dando mandamentos para os discípulos acerca do Espírito Santo. Ele assunta aos céus. Só que João, nesse inteirinho, foi dito pelo nosso querido pastor, é levado para a ilha de Pátimos, a ilha cercada pelo mar Egeu. Na ilha, feras perigosas, cercada pelo mar cheio de tubarão. João com 91 anos, naquela situação. E a Bíblia diz, no capítulo 1, que de repente João viu uma voz, que parecia como muitas trombetas. E quando ele olhou para trás, oh glória, ele tinha visto Jesus crucificado, ele tinha visto Jesus ressuscitado, mas ainda não tinha visto Jesus glorificado. E ele começa a descrever Jesus glorificado, e ele disse assim: o cabelo dele era branco como a neve, os olhos dele eram como chama de fogo, da boca dele saiu uma espada afiada de 2 gumes, o rosto dele brilhava mais que o sol ao meio-dia, ele tinha uma roupa atalá até os pés, cinturão de ouro no seu peito, pés como latão reluzente, na mão direita 7 estrelas. E o que mais, João? Ele andava no meio dos 7 castiçais. Eu vou melhorar isso aqui para você dar glória, porque as 7 estrelas apontam para os 7 pastores da Ásia Menor, mas as 7 candeeiros de ouro apontam para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, se Jesus no Apocalipse andou no meio dos 7 castiçais, esta noite, no primeiro congresso da DEI, ele está andando no meio da gente. Ele está andando no meio da gente. Alguém sente, pode levantar a mão e dar um gritão de glória. O salmista diz assim, Salmo 46, 5: Deus está no meio dela e não será. Agora a pergunta que eu termino: como não vai ser abalada? Porque se você olhar o verso 2 e 3, a Bíblia diz que a água está agitada, o monte está se transportando de um lado para o outro, a terra está tremendo. E a pergunta é: como não vai ser abalada? Com o monte para um lado para o outro, com terra tremendo, com o mar agitado. Pergunta para o teu irmão: como não vai ser abalada? Sabe o que muita gente não entende? Sabe o que muita gente fica se perguntando? Ímpio passa na rua, olha para você e diz: como que numa prova dessa, como que numa luta dessa, ainda passa aqui sorrindo, ainda passa aqui alegre? Era para estar chorando, com um monte tremendo, com um monte saindo do lugar para o outro, com o mar agitado, com uma prova terrível, e ainda não é abalado. Aí você abre a boca e diz: não é abalado, eu não sou abalado. Por quê? Porque Deus está no meio. Pega na mão de quem está do teu lado aí, eu vou terminar. Diga para ele assim: se Deus está no meio, não importa o que aconteça ao redor. Diga de novo, se Deus está no meio, não importa o que aconteça ao redor. Se Deus está no meio, a terra pode tremer, o monte pode sair do lugar, o mar pode agitar, mas você, sua casa, seu ministério não serão abalados. Deus está no meio dela, vai ajudar. Deus ajudará. Eu termino agora, ao romper da manhã. Diga amanhã, porque amanhã fala de um novo começo. E você conhece isso aqui melhor do que eu. Salmo 30, versículo 5, última parte, o choro. Oh glória, pode durar uma noite,
A noite é terra tremendo. Aleluia. A noite é monte bolado por outro. Mas a alegria... Porque se Deus decidiu te ajudar, eu quero ver quem vai contra Deus. Se Deus decidiu te ajudar, a vitória é tua. Se Deus decidiu te ajudar, você pode ter a minoria. Se Deus te deu, oh glória, se Deus decidiu te ajudar, você pode nem ter argumento e ferramenta. Mas se Deus decidiu te ajudar nessa peleja, tu não terás que pelejar. Parai, estejais quieto e vede o grande livramento. Levante a mão para adorar agora. Ele te ajudará e receba a vitória. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Glória.